Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico. Canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, dia 16 de abril de 2022, um sábado, onde o Vasco já viajou do Rio de Janeiro para jogar contra o CRB de Alagoas, e o jogo não vai ser fácil. O Vasco precisa vencer esse jogo, urgentemente, porque na estreia semana passada, sexta-feira próxima passada, nós, dia 8, nós jogamos em São Januário contra o Vila Nova, e a torcida do Vasco toda ansiosa aguardando essa vitória. Vitória essa que não veio, e tem times aí na segunda divisão que já tem 2 jogos, 2 vitórias, como é o caso do Bahia. O Bahia tem 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. O Vasco perdendo hoje se complica. A gente sabe que é início do campeonato, tem muitas águas para rolar, mas todo vascaíno esperava uma vitória no primeiro jogo e não saiu. Nós colocamos aquele 1-0 e depois deixamos o time empatar praticamente em seguida, e depois o Vila Nova tomou conta do jogo, como eu já falei no vídeo, né, pós-jogo. E o Vila Nova tomou conta do jogo e a gente jogou muito mal e poderíamos ter até perdido aquela partida. Hoje o Vasco tem que entrar sabendo que o jogo é super importante, não importa se está na casa do adversário ou não, nós precisamos dessa vitória para pontuar, porque nós pontuamos 1 ponto e perdemos 2, nós precisamos agora pontuar 3 pontos, já que dentro de casa nós não fizemos o dever de casa. Então, se nós não fizemos o dever de casa, que é ganhar dentro de casa, nós temos que buscar o resultado na casa do adversário. E não tem outro jeito. Hoje é vencer ou vencer. Porque senão quem está lá na frente com 6 pontos... Já pensou se o Vasco perde hoje? Presta atenção. O Vasco perdendo hoje fica com 1 pontinho. O time que já ganhou 2 partidas, que está com 6, sabe quantos pontos fica à frente do Vasco? 5 pontos. Isso já fica difícil de você ir conseguindo correr atrás desses times que estão lá na frente. Cada dia que passa vai ficando mais difícil, porque os times vão começando a reforçar, vão começando a ficar mais duros, vão começando a dificultar mais os jogos, e cada etapa do Campeonato Brasileiro da segunda divisão fica mais difícil. Ontem mesmo eu estava assistindo um jogo da segunda divisão entre Grêmio e Chapecoense. Dentro de casa, o Grêmio perdeu o jogo. Ontem eu fiquei vendo como é difícil demais o Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Os times são duros. Os caras correm atrás da bola e disputam a bola ali como se estivesse disputando um prato de comida em tempo de seca. O negócio é difícil. Claro que o Vasco, com essas contratações aí, nós temos 5 novas contratações, acabamos de contratar também um zagueiro. No apagar das luzes, já fechando a janela de transferência, o Vasco conseguiu um zagueiro lá do time da... Como é o nome do time, meu Jesus? Um time... Não é o Figueirense. Bom, eu esqueci agora o nome do time. Que o Vasco trouxe um zagueiro da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco estava negociando um zagueiro do Atlético Mineiro, Juventude, lembrei o nome do time. Esse zagueiro que o Vasco estava negociando, que era do Atlético Mineiro, ele foi para o Juventude. Aí o Vasco aproveitou no apagar das luzes e contratou um zagueiro do Juventude. Você lembra que nos vídeos anteriores eu falava que o Vasco, desses jogadores que o Vasco contratou, precisava de um atacante pelo lado direito, um atacante pelo lado esquerdo, um meia,
bom, né? Mais um lateral direito e também mais um zagueiro. Eu também falei em um lateral esquerdo. O Vasco não contratou um lateral esquerdo. Nós temos só os dois laterais esquerdos no Vasco, né? O Riquelme da base e o Edmar. O Vasco não contratou um lateral esquerdo. Mas, do que eu falava que estava faltando, só faltou o lateral esquerdo. Mas todos os outros setores, ou seja, todas as outras posições, o Vasco contratou. Graças a Deus. Esse zagueiro aí, o Vasco contratou no apagar das luzes. Já estava fechando a janela de transferência. E só ia reabrir agora em julho. E o Vasco conseguiu, né, contratar esse jogador, mais um zagueiro, que nós acreditamos que para iniciar o campeonato, até abrir as janelas de transferência de novo, que serão em julho, dá para o Vasco competir muito bem. E dá para o Vasco ser campeão, né, com esse time que está aí. De repente, quando abrir a janela de transferência, contrato mais um lateral esquerdo. Isso vai depender muito de como vai estar jogando o Edmar e também o Riquelme, né? Que são os dois ali que jogam naquela posição. O Vasco pode contratar mais um lateral esquerdo. Caso contrário, o Vasco tem um time formado hoje para ser campeão brasileiro da Série B antecipadamente, como eu venho falando. Agora é preciso jogar futebol. Outra coisa que está pegando aí é a questão do nosso treinador, o Zé Ricardo. O Zé Ricardo está na corda bamba, existe pressão interna e pressão externa. A torcida não está mais apoiando o Zé Ricardo. Eu ainda acho que é muito cedo, porque das novas contratações que o Vasco fez, ainda não jogou nenhum. O único jogador que jogou, que foi contratado agora recentemente, foi aquele menino do Bangu, o Lucas Oliveira, né, o ensaboado que joga pelo lado esquerdo, o agudo do lado esquerdo. Mas assim mesmo, ele entrou naquele jogo jogando na lateral direita, não tem nada a ver com a sua posição. A gente já comentou sobre aquele jogo no pós-jogo, o que o Zé Ricardo fez. Enfim, nós não vamos mais comentar agora, porque ele está na corda bamba. Ele precisa fazer com que o time jogue futebol e ganhe os jogos, porque a pressão a partir de então vai ser muito grande. E outra, tem gente aí comentando já que se o Vasco não ganhar esse jogo, ele pode perder a sua vaga de treinador no Vasco. E a pressão está muito grande. Eu não acredito nisso, porque na minha concepção, é preciso que ele coloque esses caras que foram contratados todos para jogar. Depois, os caras estiverem bem regularizados, já estão. Diante da CBF, estão todos regularizados. Agora tem uns que ainda não estão em condições físicas para poder jogar um jogo todo. Então ele está recuperando a parte física desses jogadores para começar a utilizá-los no time do Vasco. E eu creio que serão grandes reforços para o nosso time. E com esses jogadores em campo, com certeza o Vasco vai melhorar. Aguardem o segundo bloco, nós vamos comentar mais sobre esse assunto. Até pouco. Estamos de volta. Já passou aquele daqui a pouco. Pois é, meus queridos, eu estava comentando sobre o Zé Ricardo, que está na corda bamba. Ainda não conseguiu a vitória tão sonhada, né, que o torcedor do Vasco está precisando. Ele não fez uma campanha, digamos assim, muito boa no Campeonato Carioca, porque classificou o time para as semifinais, sim, mas ele não conseguiu ganhar nenhum clássico. E isso está pesando também. Então, o torcedor está cobrando. E a cobrança interna e externa. Apesar de que eu, na minha concepção, já falei no primeiro bloco, que ele ainda precisa testar os jogadores que chegaram. Tem uns jogadores aí que estão regularizados ainda diante da CBF, mas ainda não estão prontos para jogar. Então, depois que esses jogadores jogarem, o Vasco não produzir, aí sim, eu sou a favor da demissão de Zé Ricardo. Mas até então, o Vasco está jogando praticamente com o mesmo time que terminou o Campeonato Carioca. E todo mundo viu que aquele time é só regular. Não é um time bom, é um time regular. É tanto que a gente falou que precisava de, no mínimo, 5 reforços. Os reforços chegaram. Agora, preciso que os caras joguem. Ainda não estão em condições de jogar. Só jogou o que veio do Bangu, como eu já falei no primeiro bloco, né? O ensaboado Lucas Oliveira, assim mesmo, jogou numa posição errada. Como eu já falei no primeiro bloco também, já comentamos sobre isso no pós-jogo, né? Vasco e Vila Nova. Então, o que eu quero dizer é que o Vasco hoje precisa jogar futebol.
treinador precisa escalar o time correto. Eu acredito que hoje o Gabriel Dias, o lateral direito, deve estrear no lugar do Everton. Eu acredito que hoje o Bruno Nazário não vai jogar. Quem deve jogar é o Figueiredo. Eu acredito que a escalação do Vasco hoje para esse jogo vai ser Thiago Rodrigues, o goleiro. Na lateral direita, Gabriel Dias. Nos dois zagueiros, Quinteiro e Anderson Conceição. Na lateral esquerda, Edmar. No meio de campo, Yuri Lara ou Juninho. Zé Gabriel ou Juninho também. Porque, assim, nós temos 3 volantes para escolher 2. Então eu, na minha concepção, eu escolheria o Yuri Lara, se tiver bem. Porque ele também tinha se afastado de uns jogos aí por conta de uma contusão, ainda não estava jogando o tempo todo. Se ele estiver bem, eu entraria com ele, primeiro volante. Depois o Juninho, se estiver bem também, porque teve um problema que estava se recuperando, né? Naquele jogo contra o Vila Nova, ele entrou no segundo tempo, já com uns 10 minutos do segundo tempo. Então não sei se ele está bem, que ele tinha sofrido uma lesão. Se ele estiver bem, o meio de campo poderia ser muito bem. Ele, o Yuri Lara como primeiro volante, Juninho como segundo. Nenê deixava o Zé Gabriel para depois para entrar no lugar de Juninho, se não aguentar jogar o tempo todo, ou até mesmo no lugar do Yuri Lara, que ele faz as duas funções, entendeu? Então eu, na minha preferência, seria o Yuri Lara e o Juninho. Depois Nenê. No ataque, Peck, Raniel e Figueiredo. Eu acredito que o Vasco vai entrar com isso. Por que Figueiredo? Figueiredo, eu já comentei tanto sobre Figueiredo, porque Figueiredo tem tripla utilidade. Ele é um jogador que tem várias utilidades dentro de campo. Ele faz um quarto homem de meio de campo na recomposição. Ele joga como terceiro atacante. Então, um cara desse é super útil. Ele sabe recompor no meio de campo. Ele sabe jogar na extrema esquerda, pelo lado esquerdo, e ao mesmo tempo recompor quando o Vasco estiver sem a bola. E quando o Vasco estiver atacando, ele é um terceiro jogador de meio de campo. Muitos preferem ele lá como atacante fixo. Mas o Raniel está bem. O Raniel não faz gols nesse time do Vasco porque o meio de campo não faz com que a bola chegue nele. Que se a bola chegar no Raniel, ele também faz gol. Já tem provado isso. Como eu já falei anteriormente em outros vídeos, a bola muitas das vezes chega para ele só quadrada. Aí fica difícil, né, meu filho? Então eu acredito que o Vasco vai entrar com essa formação. Porque desse jeito aí, você tem outras opções também no segundo tempo. Você tem aí o Eric, que já está regularizado, eu acredito que já viajou também para esse jogo. Você tem o carinha do Bangu ensaboado, né? Que eu falei ainda há pouco, que joga pelo lado esquerdo. Você também pode utilizá-lo no segundo tempo, se precisar. Você tem várias opções, mas com o Figueiredo dentro de campo. Depois você pode mudar várias formas ali dentro, na frente, no ataque, e manter o Figueiredo, caso ele esteja bem, como sempre entra bem. Você percebe que quando o Figueiredo entra no jogo, o jogo muda de figura. O cara, ele anda dentro de campo, ele procura o jogo, ele se apresenta, ele chuta em gol. É um cara super versátil. Eu só não sei por que o Zé Ricardo fica insistindo com o Bruno Nazário lá, espetado pelo lado direito, sabendo que o cara é meia, que o cara tem que entrar ali no lugar de Nenê quando o Nenê estiver cansado. Não, fica insistindo com o cara pelo lado direito e ainda com o Everton também pelo lado direito. Aí você fica com o lado direito do campo, no time inoperante, sem operar. Então nós estamos aguardando que o Vasco entre com essa escalação que eu falei e no segundo tempo, se precisar mudar, tem o Eric já regularizado, que deve ter viajado, aquele que joga pelo lado direito, tem o ensaboado que veio do Bangu, que joga Lucas Oliveira, que joga pelo lado esquerdo. Então são opções para entrar depois. O próprio Bruno Nazário também é opção para entrar no lugar do Nenê, quando o Nenê cansar, enfim. Então, dessa forma, o Vasco pode jogar melhor, pode apresentar um bom futebol e pode conseguir uma vitória. Então, nós estamos esperando essa primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão para a gente começar a encostar nos primeiros colocados. Porque se deixar os caras se distanciar aí, depois fica difícil. A gente já viu esse filme ano passado. Só deixando os caras na frente, quando a gente for abrir os olhos, que tentamos correr atrás dos caras, os caras já estavam com mais de 1000 quilômetros de distância e ninguém conseguiu pegar ninguém. E nós ficamos lá atrás, no 10ª posição do ano passado do Campeonato Brasileiro. E isso ninguém quer. Nenhum vascaíno quer isso. Então, meus queridos, vamos aguardar para o jogo. É daqui a pouco. Nós vamos estar assistindo aí Vasco e CRB.
pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Aguardamos essa vitória, já que o Vasco não fez o dever de casa, precisa ganhar na casa do adversário. Nós estamos contando com essa vitória. Nós precisamos desses 4 pontinhos para começar a encostar nos caras, para não deixar os caras se distanciarem e depois fica difícil. Eu acredito na vitória, eu não vou arriscar um placar. Sempre que eu arrisco um placar, eu não acerto o placar, então eu só acredito na vitória. Espero que o Vasco ganhe de 0,5-0. O importante é os 3 pontos. Então, meus queridos, eu quero agradecer a vocês por mais uma vez estarem comigo no canal. Se você é muito vascaíno, você dá o like. Se você é mais do que vascaíno, você se inscreve no canal. E se você não for vascaíno e quer me seguir no canal, eu agradeço você se inscrever no meu canal. Então, nós também queremos falar da promoção. Nós estamos com aquela promoção de quando nós completarmos 1000 inscritos no canal, a gente vai sortear aquela camisa oficial do seu time. Espero que você seja vascaíno. Se não, você vai ganhar a camisa oficial do seu clube. Vocês todos fiquem com Deus, uma boa noite e um bom jogo. E até depois do jogo, nós vamos gravar o pós-jogo. Abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.